TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, um programa que toda semana busca levar até sua casa muita informação sobre arte, música, literatura, turismo, entretenimento, para agradar a todos os públicos de todas as idades. E o nosso sinal via cabo está disponível em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3 e em Pati do Alferes, canal 16. É com muita alegria e gratidão que chegamos até sua casa. Caso você tenha perdido alguma coisa na TV durante a semana, não precisa se preocupar, viu? Toda a nossa programação está disponível em nosso portal e também em nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @sandrabritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma visita ao Museu de Arte do Rio para conferir a exposição Carolina Maria de Jesus. Uma entrevista com José Augusto dos Santos, que vai falar conosco sobre o convite para apresentar sua pesquisa em um congresso internacional. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, a escritora Carolina de Jesus. E você é nosso convidado especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O MAR, Museu de Arte do Rio, apresenta até o fim de novembro a exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, que conta a vida e a obra dessa tão importante escritora brasileira. A exposição é dedicada à trajetória e à produção literária da autora mineira, que se tornou internacionalmente conhecida com a publicação de seu livro Quarto de Despejo, em agosto de 1960. A iniciativa tem ainda como objetivo apresentar sua produção autoral, que inclui a publicação em vida de outras obras, além de destacar suas incursões como compositora, cantora e artista circense. Uma artista verdadeiramente multifacetada. Nós estivemos por lá e vamos mostrar como foi essa apresentação. Acompanhem comigo. Nós visitamos o MAR, Museu de Arte do Rio, para conferir a mostra Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros. A exposição é dedicada à trajetória e à produção literária da autora mineira Carolina de Jesus, que ficou internacionalmente conhecida com a publicação do livro Quarto de Despejo, publicado em agosto de 1960. Carolina tem um papel particularmente significativo para a história da população negra brasileira. A exposição apresenta a autora como uma intérprete imprescindível para a compreensão do nosso país. A exposição apresenta mais de 400 itens
entre livros, manuscritos e fotos, além de trabalhos de artistas que dialogam com a vida e a obra da escritora. Carolina registrou com profunda intensidade toda a experiência nas condições de extrema pobreza em que ela e seus 3 filhos viveram na favela do Canindé. Em sua obra, a autora descreve a falta de comida, a moradia precária, a falta de acesso a serviços básicos e as dificuldades diárias enfrentadas pelos moradores das regiões mais desfavorecidas e esquecidas das cidades. Você também pode visitar a exposição de quinta a domingo, de 11 às 6 da tarde, até o dia 26 de novembro, no Museu de Arte do Rio, que está situado na Praça Mauá, no centro. E se você tiver um tempinho, não deixe de conhecer o último andar do mar. A vista é magnífica, mas isso a gente conta no próximo programa. Até lá! E nós vamos continuando aqui com o Cultura na TVC, hoje recebendo mais um convidado especial. Ele é formado em letras e foi convidado a apresentar sua pesquisa na ALED, que é a Associação Latino-Americana de Análise do Discurso. Recebam comigo o José Augusto dos Santos Júnior. Bem-vindo, José Augusto, tudo bem? Tudo. Primeiramente, uma boa tarde a todos.
queria agradecer por essa participação, por estar podendo explicar um pouco mais do meu trabalho aqui à TVC e a todos que estão acompanhando nós em casa. Eu que agradeço sua participação aqui com a gente. A gente sempre fala um pouquinho sobre cultura, sobre educação, sobre artes, e o seu trabalho é muito específico, né, José Augusto? Você Sim. é formado em letras, vamos conversar com o público de casa, para eles entenderem sua história. Você é formado em letras aqui na UCP, Universidade Sim. Católica de Petrópolis, e durante a sua faculdade você fez uma pesquisa. Sobre o que é a sua pesquisa? Então, a minha pesquisa ela é focada na área da linguística, bem especificamente na área de análise do discurso. E esse desejo ele acabou surgindo mais ou menos ali no final, bem assim no finalzinho da faculdade, um pouco hoje na monografia, porque foi justamente a área em que eu mais me encaixei, porque como eu sempre gostei muito dessa questão do trabalhar com a língua, e embora, é claro, a literatura e a gramática sejam extremamente importantes, mas a linguística, ela de certa forma, me chamou ainda mais a atenção por causa da questão mais crítica e mais analítica que ela tem, e aí foi por isso que eu acabei tendo essa brilhante ideia, junto com a minha professora e orientadora, Deise Viana, para fazer esse trabalho referente à análise do discurso. E aí ele foca em quê? Quem que você está analisando o discurso? Então, a análise do discurso, ela foi focada justamente na questão de fake news e negacionismo, e ela foi situada mais especificamente durante o período que nós tivemos das eleições de 2018. Ela é uma pesquisa de que ela abrange, de uma certa forma, um pouco ali do histórico, do que vem a ser a fake news, o negacionismo, um pouco ali de como surgiu a análise do discurso, mas aí, embora ela pegue essa questão bem abrangente, o trabalho é focado justamente nesses discursos. Então eu peguei como exemplo o discurso do próprio ex-presidente, assim como de seus seguidores, para que o trabalho pudesse ter justamente esse sentido, para que o leitor ele pudesse entender como analisar esses discursos de uma forma científica. Isso foi na eleição de 2018, né, José? Sim. Então você teve bastante material, né? Porque foi uma eleição, assim como a última, também foi uma eleição bem tensa, né? Sim. E aí você recolheu material de onde? De TV, de discursos políticos, como é que foi? Então, essa questão do material, ela foi bem diversificada, porque o que foi que eu fiz? Eu peguei tanto discursos pela internet, sejam discursos facilmente encontrados em Twitter, principalmente em WhatsApp, e algumas notícias de jornais. E aí o que eu fui fazendo? Eu pegava o discurso em si e logo depois eu via com um contraponto de alguma mídia já, como é que eu poderia dizer, uma mídia confiável, como portais de notícia, para justamente mostrar aonde é que se encaixava a questão da fake news, o negacionismo ali feito no discurso, e depois o contraponto com a notícia real. E aí, mais para frente, é que eu comecei a fazer justamente através da análise do discurso, esse detalhamento, explicando o porquê que aquilo ali, como aquilo era cientificamente comprovado e porquê que ele cai nessa questão da fake news e do negacionismo. Agora, interessante, né, José? Porque a fake news, muita gente pensa assim, que é algo começado, iniciado do zero, trabalhado de uma forma para ludibriar as pessoas. Mas existe sempre um ponto de verdade que, se você pegar aquele assunto e jogar na internet, em qualquer site de busca, você vai encontrar ali algumas situações que, olha, isso aqui é verdade, mas a forma como aquele assunto é distorcido Sim. e criado, manipulado para favorecer A ou B, é interessante como que o discurso consegue ser mudado de acordo com o interesse, né, com a intenção de quem Sim. fala. E aí o seu trabalho faz esse papel também? Sim, tanto que no meu trabalho, vou falar bem rapidamente como ele foi dividido. Certo. Após pegar a introdução, e eu faço um breve resumo do trabalho, eu comecei explicando todo o funcionamento da urna eletrônica, desde as suas origens, de quando ela começou a ser usada, que foi no ano de 96, Isso. de todo o processo de que a cada eleição vão sendo produzidas novas urnas, que tem todo um teste público de segurança antes de cada eleição para comprovar de que não é possível de forma alguma que o resultado... Não tem conexão com a internet. Isso, não tem conexão com a internet. E aí depois eu entrei justamente na questão de explicar exatamente o que é a fake news e o que é o negacionismo. E como Certo. você muito bem disse, principalmente
começar bem rapidamente a questão da fake news. De que a fake news, ela é a notícia puramente falsa. A tradução direta, a notícia Certo. falsa. E o negacionismo ele trabalha justamente com isso que você falou. De que através de pequenos pontos aparentemente lógicos, ela começa a negar os fatos, negar a ciência, negar aquilo que já foi amplamente dito, e ela vai justamente, através essas pequenas notícias, palavras-chave, com interesses próprios, ela vai criando justamente esse falseamento da realidade. As duas caminham juntas, mas tem essa pequena diferença de que a fake news é a notícia falsa como um todo, enquanto o negacionismo são justamente esses pequenos pontos de aparentemente racionalidade que vão montando esse quebra-cabeça mais complexo até gerar a notícia falsa em si. Por isso que é tão fácil cair, né? Porque alguém em algum momento já viu aquilo escrito em algum lugar, de uma outra forma, mas já viu aquilo escrito. Sim. E aí acredita facilmente naquela fake news, naquela notícia, né? Exatamente. Agora, José Augusto, aí ok, você criou o seu trabalho, apresentou na sua universidade. Sim. E como que chegou à LED? Como é que foi esse caminho? Então, a questão da LED ela é muito interessante, porque ao apresentar o trabalho, a minha professora ela gostou muito, e ela inclusive chegou a dizer, não, seu trabalho não pode ficar apenas aqui. Mas até então eu não fazia a mínima ideia, porque como primeira vez que eu estava fazendo um TCC e tudo mais, eu não fazia a mínima ideia de eventos internacionais, enfim, de eventos como um todo para além da minha própria faculdade. E aí, passado alguns meses, se eu não me engano, um pouco mais de 5 meses, eu recebi essa notícia de que o meu trabalho havia sido enviado para a LED, porque a minha professora, que já tem esse contato, que inclusive apresentou trabalhos por lá, e nesse momento em que eu irei para apresentar meu trabalho, ela também vai junto para apresentar o trabalho dela, e ela me explicou, falando que ela tinha enviado o resumo, que o resumo tinha sido aprovado, e aí, então, desde então eu tenho estudado mais para tentar me aprofundar o máximo possível para apresentar da melhor maneira, para que os outros também possam ter a mesma noção do que foi apresentado na minha faculdade, como eu também tenho aproveitado esse tempo para trazer alguns complementos, já que essa questão de fake news e negacionismo é algo que, embora eu tenha especificado muito bem para as eleições de 2018, mas isso de certa forma ainda ronda até os dias de hoje, então tem alguns detalhes a mais que a todo momento eu tenho pesquisado para que eu possa trazer um trabalho ainda mais completo para a LED. Agora, você, quando recebeu o convite, a notícia de que ia para a Colômbia, como é que foi essa corrida contra o tempo para custear a sua ida para lá? Porque eu sei que se dependesse só de você, você não conseguiria custear tudo, né, José Augusto? E aí, como que foi isso? Como que as pessoas puderam te ajudar? Como que foi essa mudança de estado de ex-aluno da UCP para agora um representante do Brasil na LED, na Colômbia? Então, esse processo todo para o custeamento da viagem, ele foi, vamos dizer, de certa forma, não tão complexo, porque rapidamente minha mãe teve a ideia de fazer a vaquinha virtual. Aí nessa eu fui, comentei com as pessoas do meu serviço, comentei com as pessoas da minha igreja, e inclusive a patroa dela, ela, como ela já tem essa experiência com viagem, e ela prontamente ficou muito feliz, assim como os filhos dela, eles também começaram a se mobilizar, e aí em menos de 3 meses, desde que esse processo da vaquinha virtual se iniciou, eu pude juntar o dinheiro suficiente para poder custear a minha viagem. Então tá tudo certinho. Você vai para a Colômbia no fim do mês. Sim, tudo certinho. Passagem aérea, hospedagem, tudo direitinho para você representar bem a nossa cidade, o nosso país lá na LED. Tudo certo. Que maravilha, né? Sim. Agora, você tem um outro trabalho que não é como professor, né, José Augusto? Sim. O que você faz hoje para viver? Então, atualmente eu trabalho numa rede de supermercados como deposista, e nesse processo, enquanto eu ainda não estou na minha área, eu tenho procurado me profissionalizar um pouco mais, porque desde o início da minha faculdade eu já havia dito que eu não tinha esse perfil para professor, embora respeite muito a profissão. Eu entendo, tanto que eu não canso de dizer, e vou sempre bater nessa mesma tecla, de que todas as profissões partem do profissional da educação, do professor, então ele é essencial, mas por não ser o meu perfil, então eu preferi mais para essa área de pesquisa, embora também tenha um pezinho ali na tradução,
Então, enquanto isso, eu estou investindo justamente nessa questão da pesquisa, ali nessa área da linguística. Tem a questão dos idiomas também, que é algo que eu estou sempre ali tentando me atualizar, caso surja uma oportunidade na área de tradução. E também tem um pezinho na área de UX Writing, que é a experiência do usuário, que é, ou seja, tudo ali relacionado na área de letras, só não na área do professor, justamente porque não faz o meu perfil. Mas eu estou sempre com esse pezinho ali na tradução e na área da pesquisa. Olha que interessante, né? E quando os seus colegas lá do supermercado veem você no jornal, agora na TV, daqui a pouco lá na LED, o que eles falam sobre isso? Eles te dão força, eles acham bacana essa sua conquista, como é que é? Então, todos eles ficam muito felizes, tanto que assim que eu falei, comecei comentando com o meu encarregado, dessa questão de que eu havia sido convidado para apresentar meu trabalho em outro país, ele prontamente se organizou para que as minhas férias caíssem justamente no mês da apresentação, para que não houvesse nenhum tipo de empecilho, para que minha viagem não fosse prejudicada, e todos os outros colegas estão muito felizes mesmo. E é até difícil quantificar a felicidade de todos, porque todos eles sempre dizem que é uma conquista muito grande e que da mesma forma que eu não esperava, nenhum deles esperavam, porque é algo realmente muito diferente, muito novo. Olha, que orgulho, né? Que eu imagino que toda a equipe lá do seu supermercado, todas as pessoas que convivem com você, devem estar sentindo, porque sempre quando um ganha, a conquista não é única, Sim. né? É de um coletivo Exatamente. todo, seja da sua igreja, do seu trabalho, da sua família, das pessoas que convivem com você, que torceram para você. Então, que bacana, eu espero que seja tudo da melhor maneira, que corra tudo bem, que você represente muito bem, Obrigado. que você consiga explicar lá na Colômbia a loucura que é a eleição aqui no Brasil, né? Porque ainda tem essa questão da contextualização, Sim. né? Porque falar sobre isso aqui já é difícil, imagina em um outro país, Exatamente. né? Explicar essa dualidade que a gente tem vivido já há alguns anos. Mas muito interessante, José Augusto. E como é que chama a tua pesquisa? Ela está disponível em algum lugar, se as pessoas quiserem acessar, ler um pouco, pesquisar sobre o assunto? Sim. O nome do trabalho em si, que ficou, que na verdade, eu vou só explicar bem rapidamente, de que esse trabalho em específico para a LED, ele é um recorte do meu trabalho monográfico. Certo. E a monografia que já está disponível no site da UCP, ele se chama Fake News e Negacionismo, sob a ótica da análise do discurso. Ótimo. E esse recorte que eu fiz para a LED, ele é urnas eletrônicas, fake news e negacionismo sob a ótica da análise crítica do discurso. Justamente porque, como eu falei, a monografia ela tem é um trabalho mais amplo. Sim. Enquanto esse trabalho para a LED ele é bem específico mesmo para as urnas eletrônicas, mas especificamente para as eleições de 2018, com essa pequena ligação até os atos de 8 de janeiro que ocorreram nesse ano. Então, o trabalho da LED é mais específico e o da monografia é mais amplo. E a monografia ela se encontra disponível no site da UCP. Olha, que orgulho, que bacana ter uma pessoa representando o Brasil lá fora. Eu que já passei por isso aí, estava até te contando nos bastidores, né? Já tive também a alegria de ser convidada pela LED para ir lá apresentar um trabalho. Sei da sua emoção, sei o quanto isso é importante para a carreira. E estamos na torcida, viu? Depois eu quero que você conte para a gente como foi. Obrigado. Quero que você volte aí cheio de histórias para contar, de experiências e, claro, de mais motivação para continuar pesquisando, né, José? Sim. Porque você não vai parar por aí, né? Não, de forma alguma. Olha, então esse congresso, ele acontece no fim de outubro, dia 26, é isso? Do dia 23 até dia 27 de outubro. Ah, do dia 23 ao dia 27, em qual cidade? Em Bogotá. Em Bogotá, capital da Colômbia. Sim. E a gente está aqui na torcida para que dê tudo certo, para que você represente muito bem obrigado. E para que seja só o começo de uma longa carreira como pesquisador. Já que você não quer vir dar aula junto com a gente, né? Que pelo menos você consiga aí muito assunto, muita experiência, muita motivação para continuar pesquisando. José, muito obrigado por sua presença aqui. Agradeço. Agradeça lá o pessoal da UCP, meu amigo Leandro, ainda é coordenador Leandro, né? Sim. Meu amigo Leandro, a sua professora, que dê tudo certo lá e volte rapidinho para contar para a gente como foi. Entendido. E você não sai daí porque tem mais cultura na TVC.
O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da nossa literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. A nossa homenageada de hoje foi uma escritora brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Ela é autora do livro best-seller autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Estamos falando de Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, numa comunidade rural. Era neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresceu em uma família com mais 7 irmãos. Por ser filha ilegítima de um homem casado, foi maltratada durante toda a sua infância e a família excomungada pela Igreja Católica. Aos 7 anos, sua mãe a obrigou a frequentar a escola, depois que Maria Leite Monteiro de Barros, a esposa de um rico fazendeiro, decidiu pagar seus estudos. Foi quando ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Assim que havia aprendido a ler e escrever, abandonou a escola, mas já havia desenvolvido o gosto pela leitura. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalhavam como lavradores em uma fazenda. Em 27, retornaram para Sacramento. A mudança para São Paulo. Em 1930, acompanhando a família, Carolina foi morar em Franca, São Paulo, onde trabalhou como lavradora. Em seguida, como empregada doméstica. Em 37, morre sua mãe e Carolina vê-se obrigada a migrar para a metrópole de São Paulo. Ela construiu sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e todo tipo de material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel a fim de conseguir dinheiro para sustentar a família. O início da escrita em Carolina. Em 1941, sonhando em ser escritora, foi até a redação do jornal Folha da Manhã com um poema que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, seu poema e sua foto são publicadas no jornal. Carolina continuou levando regularmente seus poemas para a redação do jornal e, por esse motivo, acabou sendo apelidada de a Poetisa Negra e era cada vez mais admirada pelos leitores. A favela do Canindé. Em 1947, aos 33 anos, desempregada e grávida, Carolina instalou-se na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, num momento em que surgiram na cidade as primeiras favelas, cujo contingente de moradores estava em torno de 50 mil. Ao chegar à cidade, conseguiu um emprego na casa do cardiologista Euclides Zerbini, o médico precursor da cirurgia de coração no Brasil, o que permitia a Carolina ler os livros de sua biblioteca nos dias de folga. Em 1949, Carolina deu à luz a seu primeiro filho, João José de Jesus, o que fez que perdesse seu emprego, voltando a ser catadora. Teve ainda mais 2 filhos, José Carlos de Jesus, nascido em 1950, e Vera Eunice de Jesus, nascida em 1953. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava nos cadernos que encontrava no material que recolhia, que somavam mais de 20. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Audálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé
e uma das casas visitadas foi a de Carolina Maria de Jesus. Carolina mostrou a ele seu diário, surpreendendo o repórter. Audálio ficou maravilhado com a história daquela mulher. A publicação de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. No dia 19 de maio de 1958, Audálio publicou parte do texto, que recebeu vários elogios. Em 59, a revista O Cruzeiro também publicou alguns trechos do diário. Somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com edição de Audálio Dantas. Com uma tiragem de 10.000 exemplares, só durante a noite de autógrafos foram vendidos 600 livros. Depois da publicação e do sucesso de Quarto de Despejo, Carolina mudou-se para Santana, bairro de classe média, na zona norte de São Paulo. Em 1961, publicou por conta própria o romance Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Em 1963, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Sucesso internacional. A tiragem inicial de Quarto de Despejo, como dissemos, foi de 10.000 exemplares e esgotou-se em uma semana. Desde sua publicação, a obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares e foi traduzida para 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Em 1961, com o sucesso da publicação do livro, Carolina de Jesus grava suas composições em disco, lançado pela gravadora RCA Victor. O álbum foi intitulado Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, cantando suas composições, e contém 12 músicas, todas escritas e cantadas por Carolina. Carolina passou a ser reconhecida internacionalmente como a negra da literatura brasileira, ganhando homenagem na Academia de Letras de São Paulo e na Faculdade de Direito também de São Paulo. A escritora passou a realizar entrevistas em canais de televisão e rádio por todo o país. A autora viajou para o Uruguai, Chile e Argentina, recebendo em Buenos Aires a Ordem Caballero de Tomilho. Em 1962, Quarto de Despejo foi publicado nos Estados Unidos com o título Child of the Dark. No ano seguinte, como parte da coleção Mentor, a tradução ganhou uma edição de bolso. Segundo o autor Robert Levine, somente das vendas desta edição aí, que totalizaram mais de 300.000 cópias nos Estados Unidos, Carolina e sua família deveriam ter recebido mais de $150.000. Contudo, não foi encontrado indício algum de que ela teria recebido sequer uma pequena parte disso. Em 1969, Carolina mudou-se de Santana para Parelheiros, na zona sul de São Paulo, região que se caracterizava por fortes contrastes entre ricos e pobres, grandes casarões ao lado de barracos que surgiam em vales, onde o ar era poluído pelas indústrias da região do Grande ABC. Embora pobre, Parelheiros era o mais próximo que Carolina poderia chegar do interior de sua infância, sem deixar São Paulo e suas escolas públicas. Logo após a mudança, Carolina parou de receber pagamento de direitos autorais. Tinha tão pouco dinheiro que ela e seus filhos passavam certos dias catando papéis e garrafas para vender. De tempos em tempos, entregava a uma vendedora local os abacates, bananas e mandiocas que produziam para serem vendidos no mercado local. O dinheiro recebido por Carolina não era suficiente para que conseguisse viver melhor do que pouco acima da linha da pobreza. Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelheiros, no dia 13 de fevereiro de 1977.
Ela foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, uma doença que carregava desde seu nascimento e que, apesar de realizar tratamento, havia se agravado. E chegou o momento de ler um trechinho do pensamento dessa grande escritora. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Aquele que passa fome aprende a pensar no próximo. Carolina de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa grande dama da nossa literatura, uma mulher preta, pobre, com pouquíssima instrução, mas dona de uma escrita inigualável, quando pensamos em testemunho da miséria que há décadas assola nosso país. E você? Quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem tem mais um Trilhas Literárias, eu espero por você. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelas mensagens, pela audiência e pelo carinho de sempre. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.